Hoje é quarta-feira, 13 de maio de 2026. Seja muito bem-vindo a este devocional Caminhando e Prosperando com Jesus. Nesta manhã, antes de entrar nas tarefas do dia, eu quero te convidar a prestar atenção em algo que acompanha todos nós desde cedo, dentro de casa, no trabalho, nas conversas simples, nos momentos de cansaço e até nos pensamentos que ninguém escuta, as palavras. A forma como falamos revela muito mais do que uma opinião. Ela mostra o estado do coração, o peso que a pessoa está carregando, a paz que existe por dentro, as feridas que ainda não foram cuidadas e muitas vezes aquilo que a alma aprendeu a repetir sem perceber. O tema da nossa semana é a sabedoria que constrói uma vida firme. E hoje nós vamos falar sobre a sabedoria nas palavras, porque uma vida firme também se constrói pela maneira como a gente conversa, responde, corrige, escuta e se comunica nos dias comuns. A palavra principal de hoje está em Provérbios, capítulo 18, versículo 21, na versão Almeida Corrigida Fiel. A palavra diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Os textos de apoio estão em Tiago, capítulo 3, versículos 5 e 6, Efésios, capítulo 4, versículo 29, e Provérbios, capítulo 15, versículo 1. Em Tiago, capítulo 3, versículos 5 e 6, está escrito: assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Em Efésios, capítulo 4, versículo 29, a palavra diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E em Provérbios, capítulo 15, versículo 1, está escrito: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. O princípio do dia hoje é: a sabedoria também aparece na forma como escolhemos falar. Provérbios nos mostra que a língua tem poder de vida e de morte, e essa palavra precisa ser recebida com seriedade, porque aquilo que dizemos não termina sempre no momento em que a frase acaba. Uma palavra pode continuar viva dentro de alguém por muito tempo. Pode levantar uma pessoa em um dia difícil, pode trazer paz para uma casa cansada, pode devolver coragem a quem estava quase desistindo. Também pode ferir, diminuir, endurecer, afastar e criar marcas que a pessoa demora anos para tratar. Por isso, falar não é algo pequeno. A fala carrega direção, carrega intenção, carrega o que está sendo cultivado no coração. E muitas vezes nós não percebemos o quanto uma frase dita no impulso pode pesar na vida de alguém. Há casas onde as pessoas se amam, mas já não sabem conversar sem ferir. Há relações que não acabaram por falta de sentimento, mas foram se desgastando por causa do tom, da impaciência, das respostas atravessadas e das palavras que saíram em momentos de cansaço. Há pessoas que cresceram ouvindo frases duras e, mesmo adultos, continuam tentando provar que tem valor. Por isso, Tiago compara a língua a um fogo. O fogo pode aquecer uma casa numa noite fria, mas, quando perde o controle, também pode destruir o que levou anos para ser construído. Assim são as palavras. Quando saem com sabedoria, elas aquecem, orientam, curam e aproximam. Quando nascem da raiva, do orgulho, da pressa ou da dor não tratada, podem incendiar situações que talvez precisassem apenas de calma. E aqui existe algo muito importante. Estamos falando de viver fingindo que está tudo bem. Deus não nos chama para uma vida falsa, onde a pessoa engole tudo, sorri por fora e se quebra por dentro. A palavra nos ensina outra coisa. Ela nos chama a falar com verdade, mas também com graça, a corrigir quando for necessário, sem transformar a correção em humilhação, a expressar dor sem usar a dor como arma, a dizer o que precisa ser dito sem destruir o coração de quem está ouvindo. Isso é maturidade. Efésios nos orienta a permitir que da nossa boca saia aquilo que edifica. Edificar é construir. E, quando pensamos nisso, percebemos que cada conversa pode acrescentar algo ou retirar algo de um ambiente. Uma frase pode aproximar, um tom pode afastar, uma resposta calma pode impedir uma discussão, uma palavra dura pode transformar um assunto pequeno em uma ferida grande. Provérbios diz que a resposta branda desvia o furor. Isso não significa falar sem firmeza.
Também não significa aceitar tudo calado. Significa ter domínio interior suficiente para não entregar a boca ao descontrole do momento. Há uma força enorme em responder com paz quando a emoção pede ataque. Existe sabedoria em respirar antes de falar. Existe amor quando alguém escolhe não ferir apenas porque está ferido. E isso também precisa acontecer dentro de nós. Porque não falamos apenas com os outros. Falamos conosco o tempo todo. E há pessoas que usam uma linguagem muito cruel contra a própria vida. Quando erram, se condenam, quando se cansam, se chamam de fracas, quando algo não sai como esperavam, dizem que nunca conseguem nada quando olham para a própria história, enxergam apenas atrasos, perdas e falhas. Com o tempo, essa conversa interna vai criando um ambiente pesado na mente. E Deus também quer curar isso. A sabedoria nas palavras começa quando permitimos que o coração seja tratado. Porque uma boca mais sábia nasce de uma alma menos ferida, de uma mente mais alinhada com a verdade e de uma vida que aprende a não reagir sempre a partir da dor. Hoje, a pergunta não é apenas o que eu tenho falado. A pergunta mais profunda é de onde as minhas palavras estão nascendo. Elas nascem da paz ou da irritação acumulada? Nascem do cuidado ou da necessidade de vencer uma discussão? Nascem da verdade ou do medo? Nascem do amor ou de uma ferida antiga que ainda tenta se defender? Quando Deus toca essa área, Ele não faz isso para nos envergonhar. Ele nos mostra com amor o que precisa amadurecer, porque muitas vezes estamos pedindo mudança na casa, no casamento, na família, no trabalho e nos relacionamentos. Mas uma parte dessa mudança precisa passar pela forma como falamos. Uma casa muda quando as conversas mudam. Um relacionamento respira melhor quando o tom deixa de ser uma ameaça. Uma criança cresce com mais segurança quando ouve palavras que corrigem sem destruir. Um adulto ferido começa a se levantar quando aprende a parar de repetir contra si mesmo aquilo que um dia recebeu como condenação. Hoje, permita que Deus cuide também da sua linguagem. Não apenas das frases bonitas que você fala em oração, mas das palavras comuns do dia a dia. Aquelas que aparecem quando você está cansado, aquelas que saem no meio da pressa, aquelas que você usa quando algo não acontece do seu jeito, aquelas que vivem escondidas dentro da sua mente. Que o Senhor nos ensine a falar com mais calma, mais consciência e mais amor. Que a verdade não perca a graça. Que a firmeza não se transforme em dureza. Que a dor não vire agressão. Que o silêncio seja escolhido quando a fala só serviria para aumentar a ferida. E que a nossa boca se torne, pouco a pouco, um lugar por onde a vida passa. Agora eu quero orar com você. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta manhã nós nos colocamos diante de Ti com sinceridade, reconhecendo que muitas vezes as nossas palavras revelam áreas do coração que ainda precisam ser cuidadas pela Tua presença. A Ti entregamos a nossa forma de falar, o tom das nossas respostas, as conversas dentro da nossa casa e também a linguagem que usamos conosco nos momentos em que ninguém está ouvindo. Em Ti, meu Deus, encontramos cura para palavras que um dia nos feriram e sabedoria para não repetir sobre outras pessoas aquilo que também nos machucou. Na Tua presença, Pai amado, pedimos que a nossa boca não seja guiada pela pressa, pelo cansaço, pela irritação ou por dores antigas que ainda tentam falar por nós. Ensina-nos a falar com verdade e mansidão. Dá-nos domínio quando a emoção quiser responder antes do amor. Coloca cuidado nas nossas conversas. Traz paz para a nossa casa. Ajusta aquilo que precisa ser corrigido dentro de nós. As nossas palavras construam mais do que ferem. Meu Deus e Pai, que nos protege, nos guarda e nos cuida, limpa o nosso coração de tudo aquilo que tem saído pela boca em forma de dureza, julgamento, medo ou desânimo. Que as nossas palavras carreguem vida, que a nossa presença traga descanso, que as nossas respostas sejam mais sábias, que a nossa mente deixe de repetir frases que nos prendem ao passado. Recebe este dia, Senhor, guarda os nossos lábios, orienta as nossas conversas e faz de nós pessoas mais conscientes, mais maduras e mais sensíveis à Tua voz. Em nome de Jesus, Teu Filho amado, para hoje e sempre. Amém. Guarde isso com você ao longo deste dia. As palavras que nascem de um coração tratado têm força para trazer paz, levantar pessoas e construir ambientes onde a vida pode florescer.